Convido a igreja para acompanhar a leitura. Os que quiserem abrir a sua Bíblia podem fazê-lo com tranquilidade. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, a partir do verso 18. E nós vamos ver o que Deus quer falar ao coração da igreja presbiteriana de Nhaúma, através da carta dirigida à igreja de Tiatira. É importante a gente fazer a leitura tentando trazer uma contextualização. E tem coisas que se encaixam perfeitamente nesta igreja de Tiatira, e não só nesta, mas nas outras 6, e que tem pontos convergentes com a nossa igreja, sem dúvida alguma. Então eu convido você, depois do início do culto, que foi feito no prelúdio, professor Eunice, obrigado, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu faço a leitura e os irmãos acompanham. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um convite a permanecer em boas obras, consolidá-las, mas é também uma observação que é feita. Dependendo de quem você está seguindo, é hora de voltar, de se recuperar, de não tolerar mais esse tipo de coisa funcionando e acontecendo dentro da igreja. Por isso nós escolhemos o hino 121, que fala de perfeição. É uma oração profunda, uma oração bonita, cantada, e é um convite para a mudança. E nós vamos orar, iniciando esse momento, nessa parte inicial do nosso culto, cantando o 121. Se você puder, vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor, hino 121.
Vamos dirigir a Deus em oração, uma oração de louvor, de gratidão, e por que não um pedido, né, que a gente eleva aos céus para que Ele esteja nos corrigindo, né? Então vamos orar agradecendo ao Senhor estarmos aqui. Pai, obrigado por essa manhã que o Senhor tem nos dado, por ter nos permitido. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos enchido com o seu amor, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem aberto, Pai, as portas de emprego para aqueles que precisam. Pai, obrigado porque o Senhor não permite que nada falte nas nossas mesas. Também te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor nos dá e que nós nem sabemos, ó Deus, que fomos libertos. Pai, te agradecemos porque nós somos imperfeitos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo com a nossa imperfeição. E por isso te pedimos essa manhã que o Senhor venha, ó Deus, continuar abençoando o seu povo, derramando, ó Deus, o amor nos nossos corações, que sejamos diferentes, Pai, a cada dia. Pai, que busquemos ter um coração transformado, uma vida consagrada, podemos, ó Deus, ter e receber o dom de perdoar. Pai, te pedimos que nessa manhã o Senhor venha falar conosco e a sua palavra, Deus, venha encher os nossos corações e que possamos sair daqui mais uma vez transformados, ó Deus, e santificados. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Vamos nos assentar, irmãos. Profeta Isaías, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. E eu já informo que a nossa classe, né, que retornará escola dominical, né, em classes, nós vamos estudar o livro do profeta Isaías, por isso o nosso acordo com os membros da minha classe. Nós vamos ler então condenado o culto hipócrita, né, o culto falso. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. São preceitos apresentados pelo profeta momentos antes dos cativeiros. Ou seja, o profeta estava pedindo que o povo se corrigisse para que um mal maior não acontecesse naquela nação. Não houve correção e um mal maior veio. Isso é bom para a gente aprender, que seria muito bom como sociedade observarmos isso. E principalmente, claro, como igreja, que observemos esses preceitos apresentados pelo profeta. Oração silenciosa, momento seu, meu, momento nosso, de apresentarmos diante do Senhor o nosso coração e pedirmos a bênção que perdoa. Vamos orar silenciosamente, momento de contrição.
Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é tão direta, palavra que aponta, Senhor, o caminho que devemos seguir e que muitas vezes não é trilhado por nós. Palavra que mostra que quando nós não caminhamos conforme a Tua vontade, os resultados podem ser muito danosos. Por isso, Senhor, que haja correção das nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso país. Que nós possamos ver dias melhores. Por isso, Senhor, abençoa-nos e abre os ouvidos, Senhor, deste povo, para que, entendendo a Tua palavra, provoque uma mudança na sua conduta, na sua vida. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de colocar diante do Teu altar o nosso pecado e pedir perdoa-nos. E não somente pedir o perdão, mas uma correção na nossa vida. Assim, ajuda-nos, guarda-nos, abençoa-nos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, mais uma vez, nesse momento de gratidão que Deus nos concede, gratidão pelo perdão. Salmo de número 25, leitura alternada, se os irmãos puderem. Vamos fazer colocando-nos de pé e logo depois cantaremos o hino 33, Maravilhas Divinas, hino de número 33, mas antes faremos a leitura alternada, Salmo de número 25, é um salmo atribuído a Davi, e assim diz a palavra do Senhor: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e piedade, para as guardas da sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os seus bens, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em Ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em Ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Senhor, abençoe a palavra lida e no 33, Maravilhas Divinas.
nos assentar, irmãos. Antes de passarmos a palavra à nossa equipe de louvor, a leitura de um texto para a nossa reflexão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Que conceito diferente, né? Uma sociedade onde as pessoas querem ser servidas, e até mesmo no meio religioso, vem Paulo e joga um balde de água fria e diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, para que essa ocasião da carne não aconteça em suas vidas, é importante que vocês sirvam. Que coisa preciosa! Se nós servirmos, nós não estaremos dando ocasião à carne, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Simples. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Escreveu para uma igreja, ou alguns dizem, para um conjunto de igrejas, região da Galácia.
Então está escrevendo para nós, para a gente aprender. E que nós possamos, nesse momento de cântico, onde Deus fala ao nosso coração, aprimorar o nosso aprendizado e, sobretudo, o aprendizado do amor. Que Deus fale ao nosso coração através da equipe, esteja usando cada membro desta equipe como instrumento para falar a mensagem que nós precisamos ouvir. Bom dia, igreja, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Pedir para a igreja se colocar de pé. Nesse momento vamos louvar o Senhor com cânticos, com louvores e dizer que Ele é a nossa luz, a nossa salvação, e que nós nos rendamos a Ele, não só hoje, não só nesse momento, mas por toda a nossa vida. Louvemos ao Senhor. Maranata.
E esse é o momento dos dízimos e das ofertas, consagração das nossas vidas ao Senhor, incomparável. Louvemos a Ele. Emanuel, quando você for orar, né, ora também pelas crianças, tá? Que estarão agora indo lá para a classe delas, tá bom? Por favor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por uma noite de paz, por um sono tranquilo, ó Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por cada vida que se encontra aqui nesta hora, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, abençoa os nossos irmãos, Senhor, abençoa os enfermos, ó Pai. E queremos também, Senhor Deus, te pedir pelas nossas criancinhas, quando vão subir com as tias, Senhor. Toma estas vidas pequenininha nas tuas mãos, Senhor, nós te pedimos humildemente. Abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor. Abençoa o nosso pastor, a sua família, ó Deus. É muita responsabilidade a ele, Senhor, guiando este rebanho, Pai. Abençoa esta vida, ó Deus. Dá a ele muitos anos pela frente, Senhor. Fica, pois, conosco. E, Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por como acordamos no domingo, Senhor, com muita alegria, Senhor. Sabemos, ó Deus, que vamos nos juntar com os nossos irmãos para te louvar, para te bendizer, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela alegria que sentimos, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos.
Muito obrigado, ó Deus, pelo pão material, pelo pão espiritual, pelo conforto que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Fica, pois, conosco. Tudo nós te pedimos e nós te agradecemos. É em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero convidar você para, mais uma vez, abrir a palavra do Senhor no texto que a gente vai usar para a nossa reflexão. Capítulo número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos feito algumas leituras recorrentes lá no livro do Apocalipse, mas hoje, pela manhã, nós vamos ler esse trecho do capítulo 2, a partir do verso 42. A Sociedade Bíblica do Brasil até coloca um título que é bem sugestivo, Como viviam os convertidos. É sugestivo, e é interessante a gente sempre analisar esses temas. Alguns a gente pode concordar, outros não, e é liberdade para isso, já que não é um texto canônico, Então vamos ver, capítulo número 2 do livro dos Atos, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós estamos num mês muito bonito, eu particularmente acho, estou até suspeito para falar bem do mês de novembro, principalmente por causa do dia 12, mas isso é outra história. Mas é um mês para a igreja, no cunho eclesiástico, um mês muito bonito. Porque a nossa igreja no dia 15 completou 88 aninhos. A nossa UPH faz aniversário, ou fez, E a nossa junta diaconal também comemora o seu aniversário no mês de novembro. Nós temos vários motivos, várias razões. E nós olhamos esse texto e pensamos que é uma oportunidade de nós falarmos sobre igreja, já que esse texto fala de igreja. E quando a gente fala de igreja, a gente pensa na organização que nós temos, a administração da igreja presbiteriana. Ela aceita e requer o trabalho dos diáconos, dos presbíteros, e também nós vemos um trabalho muito intenso das pessoas que estão presentes na igreja, não necessariamente ordenadas. Na oração, nosso diácono falou do pastor, mas o pastor não faz tudo na igreja. O que a gente faz aqui nessa igreja, em termos daquilo que é realizado pelo corpo de Cristo aqui, é uma parte. E às vezes uma pequena parte. Pouquinho antes de vir para o culto, uma pessoa me falou: nós temos essa ação, aquela outra, nós precisamos definir quem vai assumir essa área, que eu não assumo, mas é o povo de Deus que faz. E essa visão é interessante porque não precisamos de pessoas ordenadas para trabalhar. A nossa SAF, que aniversariou no mês passado, que completou 109 anos, trabalhou sem ser ordenada.
Nenhuma mulher foi ordenada, nem presbítera, diaconisa, pastora, missionária, nada disso, nenhuma ordenação. Mas fez um trabalho de plantação de igreja, de modo que essa igreja, pouco tempo depois, aproximadamente 20 anos para arredondar, ela se organizou como igreja. Trabalho feminino sem ser ordenada. O PH da nossa igreja, que é a União Presbiteriana de Homens, ela desenvolve uma atividade muito interessante. Às vezes a gente fica com preconceito, até a questão da idade. União Presbiteriana de Homens, isso é coisa de velho. Não, não é coisa de velho. É para homem. E muitas vezes independente aí da idade. Venha se associar. Coisas são realizadas pela sociedade de homens muito interessantes. Nós fazemos trabalhos evangelísticos. Muito daquilo que é a madrugada do carinho foi uma orientação vinda da UPH, da União Presbiteriana de Homens, que olhando uma área que precisa ser assistida, falou, vamos. Mas a UPH também se reúne para ajudar irmãos. Nós precisamos ajudar numa obra. Vamos lá, vamos. E a gente tem esse braço amigo que é capaz de pegar no pesado. Nós também gostamos de nos reunir para jogar conversa fora, boa conversa, que nunca é uma boa conversa jogada fora, ela fica no nosso coração. E a gente se reúne. Por que não? Um churrasquinho, um pico da bandeira. E a gente faz esses eventos, por que não? É a sociedade mostrando que igreja, ela é viva. E igreja tem que ser alegre. Igreja tem que ser funcional, tem que fazer a sua parte. Mas um detalhe que a gente nunca pode perder de vista, ela continua sendo imperfeita. Certa vez, talvez aí na minha adolescência nessa igreja, eu ouvi alguém falando que igreja modelo é a igreja primitiva. Eu acho que alguns irmãos já ouviram isso. Alguns irmãos já ouviram isso, com certeza. Igreja modelo é a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E depois de estudar um pouquinho a Bíblia, eu falei, modelo de quê? Modelo de quê? Tão falha quanto a nossa. Épocas diferentes, situações diferentes, ações louváveis, como também temos ações louváveis nos nossos dias. Não queremos de modo algum que a administração usada no primeiro século, ela seja hoje empregada pelas nossas igrejas. É impossível, não dá certo. Mas nós podemos fazer um trabalho que se assemelha. Dentro daquela organização, podemos ter uma organização que faça e cumpra as mesmas funções que aquela igreja no primeiro século cumpriu. Uma delas está descrita aqui no finalzinho do texto que nós lemos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Jamais colocaremos isso em prática. Impossível. Impossível. Nos dias atuais, a gente ter um modelo como esse. Nós temos pessoas de má índole que, olhando esse texto, diz para o membro da igreja, venda tudo e traga para a igreja. Não caia nessa. Não caia nessa. Isso é golpe sujo. Não dá para termos um modelo assim. Mas dá para a gente fazer o que eles faziam. Isso a gente faz. O que eles faziam? Vendiam tudo, tinham tudo em comum.
À medida que alguém tinha necessidade, fazia o quê? A intervenção adequada. A gente não faz isso? A gente não faz isso? Tivemos um período na nossa igreja em que uma pessoa, que por questões óbvias eu não vou citar o nome, vendo a dificuldade de uma da igreja em manter a regularidade da sua medicação, me procurou, me deu um cheque e falou: usa como um fundo para que ninguém tenha dificuldade na compra de uma medicação. Isso já tem quase 10 anos. E me deu um cheque na época de R$10.000. E esse cheque foi usado para que pessoas não entrassem em dificuldade na aquisição de material. Continuou tendo os seus bens, as suas propriedades na igreja. Foi o quê? Assistida. Foi assistida. O modelo não é o mesmo, mas a assistência ela acontece. A igreja primitiva não era perfeita. Se você virar a página da sua igreja aí, da sua Bíblia, você vai se deparar com o capítulo 5. O que está escrito lá no capítulo 5, logo na parte inicial? Ananias e Safira eram membros da igreja, mentirosos de marca maior. E detalhe, gostavam de mostrar o que não eram. Não tinha nenhum problema se eles mantivessem os bens, mas eles falaram: vendemos por tanto e estamos entregando todo o valor. Isso é mentira. Não faça isso. Seja honesto. Seja honesto. É essa a tônica do texto. Mas nós vamos ver que a igreja não era perfeita. Tanto que nós vemos no capítulo 6 o nascimento dos diáconos. Por que os diáconos surgiram na história da igreja? Por problemas. Desentendimento de raça. Esses daqui são judeus. Aqueles ali não são judeus. Vamos dar para esse aqui e deixar menos para o outro. Não conseguiram entender que no corpo de Cristo não pode haver diferença, porque alguém é da linha tal, porque a pele é dessa cor. Não há diferença, não pode haver diferença. Quem me conhece sabe que até quando querem fazer um aniversário para mim, eu fico sem jeito. Porque eu acho que o justo seria se nós fizéssemos para todos. Por que só o pastor? Desculpa, é só um parêntese, tá? Por que só o pastor? Não somos iguais? Então deveríamos fazer para todos. Esse é meu entendimento quando eu penso igreja. E por isso essa igreja não era perfeita. Ela tinha falhas, como a nossa. Essas coisas aconteciam naquela igreja. E eu vou dizer como acontecem na nossa. E acontece sim. A gente não precisa colocar bandeira, não precisa colocar um outdoor, mas as coisas acontecem. E nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de sinais e prodígios que já aconteceram na nossa casa, para a glória de Deus. E não foi porque alguém orou, porque foi o fulano, não foi porque alguém fez isso, não, é porque Deus fez a sua intervenção, da mesma forma como aconteceu naquela igreja do primeiro século. Não há mudança em termos de qualidade, porque tanto o primeiro século como o século 21 mostram pessoas desqualificadas, pessoas imperfeitas e que precisam se aperfeiçoar. Nós acabamos de ler lá em Gálatas um texto onde o apóstolo, escrevendo aos habitantes da Galácia,
ele recomenda a atitude conveniente. Nós precisamos seguir esse rumo, esse caminho do aperfeiçoamento. É por isso que uma das doutrinas que eu mais aprecio na nossa igreja é a doutrina da santificação. Como eu gosto dessa doutrina. E como eu olho para essa doutrina e falo, caramba, como eu preciso melhorar. O que é a doutrina da santificação? É aquela percepção de que eu preciso melhorar dia após dia. É a conscientização da minha falha. É a percepção do meu erro. Mas atrelado a tudo isso, o desejo de acertar, o desejo de melhorar, o desejo de mudar. O que eu era, não quero mais ser. O que eu fazia, isso já não me agrada, eu preciso mudar. Aperfeiçoamento, santificação, que é definido como um processo pelo qual, dia após dia, nós nos aproximamos mais do Senhor e nos distanciamos das coisas que não fazem bem à igreja e a cada um de nós. A igreja do primeiro século falhou e falhou muito, porque algumas vezes deixou esse aspecto da santificação fugir por entre os seus dedos. A nossa igreja também. Por isso nós precisamos sempre voltar e recomeçar. Esse mês de novembro é um mês propício para a gente falar de igreja e de percebermos que nós temos sim muita coisa boa. Não tem dúvida, quando a gente olha a nossa história, a gente vê que tem muita coisa boa. Mas quando a gente olha a nossa realidade, a gente diz, tem muito para melhorar. Tem muito para melhorar. E isso é bom, isso não é ruim. É um caminho sempre de busca da perfeição. Nós nunca seremos perfeitos. Mas a busca da perfeição tem que ser um objeto buscado, desejado por cada um de nós. A igreja do primeiro século era uma igreja com falhas. A igreja do século XXI também. E eu não estou falando das outras, eu estou falando da nossa. Mas é uma igreja que acertava. A igreja do primeiro século acertou muito. E como acertou? A nossa também. Mas a nossa igreja, como a igreja do primeiro século, precisa sim se aperfeiçoar. E como precisamos? Cada vez mais o cântico que sempre me chama a atenção deve fazer parte da nossa vida. A começar em mim, quebra corações. E a proposta desse cântico é, muda o ambiente, porque onde houver e apresenta algo negativo, que haja outra coisa. E é interessante a gente pensar assim, é bom pensar assim, porque nós nos tornaremos agentes da mudança e da santificação. Não adianta falar mal da igreja, porque a igreja é você. E muitas vezes nós pontuamos isso e esquecemos que aquele ponto negativo, muitas vezes ele pode ser modificado por atitudes, comportamento e mudanças empreendidas em mim mesmo. A igreja do primeiro século aprendeu a duras penas. E quando a gente pensa a igreja do primeiro século, a gente se depara não só com essa igreja localizada ali em Jerusalém, mas a gente vê que a igreja do primeiro século também era a igreja de Corinto, a igreja dos Gálatas, a igreja dos Efésios, a igreja de Filipenses, que a gente já até falou sobre ela esse mês,
É um misto. Igreja do primeiro século é a igreja de Tiatira, que nós acabamos de ler. Tanta coisa boa, mas falhava no aspecto. Era falha no aspecto. Enfim, a igreja do primeiro século era uma igreja que precisava de ajustes. A igreja do século XXI também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos esses ajustes sempre que necessário. Que o hino 121 que nós cantamos no início deste culto seja uma oração nossa. Que mais, e aí os conteúdos positivos do hino, sejam objeto da nossa busca, do nosso desejo. É um mês propício de falarmos sobre igreja, e por isso estamos aproveitando, tá? E agradecendo a Deus pela bênção da nossa comunidade aqui em Inhaúma. Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que eu sou apaixonado pela Igreja Presbiteriana de Inhaúma. É algo que eu sempre guardei no coração, mesmo nos períodos em que eu estive longe daqui. Foram 12 anos da minha vida. Sempre fui muito apaixonado. A Igreja Presbiteriana de Inhaúma sempre foi uma referência. E sempre foi uma referência muito positiva na minha vida. Que nós consigamos, ao longo da nossa jornada, nesse período como igreja militante que somos aqui em Inhaúma, que possamos fazer com que corações também se apaixonem e vejam aqui um lugar, apesar das falhas, onde Deus habita, onde a diferença pode acontecer. E se necessário for, os sinais, os prodígios acontecerão, onde nós possamos ver nenhum tendo necessidades, que nós saibamos agir como igreja, que nós tenhamos essa ação completa. Seria o maior presente que a gente daria à nossa igreja. Por que não dizer o maior presente que nós daríamos à nós mesmos? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que continuemos nesse mês de novembro pensando em igreja, agindo como igreja, fazendo como Deus quer. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. E nós vamos concluir cantando o hino 303. Vamos louvar o Senhor. Se você puder, mais uma vez, vamos cantar nos colocando de pé. Logo depois receberemos a bênção e vamos para as nossas classes, né? Finalmente vamos nos reunir em classe de escola dominical e logo depois do cântico do hino 303, da bênção, nós vamos ter um momento de pós-lúdio e iremos para as nossas classes. Vamos então adorar ao Senhor.
nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito, que essas preciosas bênçãos e graças estejam sobre nós e alcancem o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.